Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. O historiador egípcio Ahmed Osman observa que Joséfo cometeu um erro ao identificar a chegada dos Hicsos conquistadores como a descida dos israelitas ao Egito e sua subsequente expulsão por Ahmoses como o Êxodo. O que o ajudou a cometer o erro, de acordo com Ahmed Osman, foi o seu desejo de mostrar que os israelitas tinham deixado o Egito muito antes de Amenófis III e da revolução religiosa que começou no seu reinado. Amenófis III, ou Amenhotep, foi o faraó da 18ª dinastia. O seu longo reinado de cerca de 40 anos correspondeu a uma era de paz, prosperidade e de esplendor artístico no Antigo Egito. Quem sucedeu Amenófis III, ou Amenhotep III, foi Akenaton. Estranhamente, Joséfo começa dizendo que os ancestrais dos judeus ele considerava os Hicsos. Entraram no Egito em miríades e subjugaram os habitantes. Observa o historiador Ahmed Osman acerca das obras ou da obra de Flávio Joséfo. Mais tarde, foram expulsos do país, ocuparam a Judéia e fundaram Jerusalém. Nesse ponto, ele reclama que Maneton tomou a liberdade de apresentar algumas histórias incríveis, desejando representar-nos, ou seja, os israelitas, como misturados com uma multidão de leprosos egípcios e outros que por diversas doenças foram condenados ao banimento do país. Estranho, estas disputas históricas nos chamam a atenção, não por uma questão associativa, mas tanto por parte de Joséfo e Maneto, o que nós vemos são práticas dissociativas. Não devemos interpretar as descrições dos rebeldes como sendo literalmente leprosos ou sofrendo de outras doenças. O sentido aplicado por Maneto é que eles eram impuros por causa da negação dos deuses egípcios. Observa isto o historiador Ahmed Osman. Esta sequência de eventos de Joséfo está ligada a um rei chamado Amenófis III, a quem Joséfo, acreditando que os judeus Hicsos haviam deixado o Egito séculos antes, descreve como uma pessoa imaginária. O relato de Joséfo continua. Este rei, ele, afirmando Maneto, desejando que lhe fosse concedida
uma visão dos deuses. Comunicou seu desejo ao seu homônimo, Amenófis, filho de Paapis, filho de Abu, cuja sabedoria e o conhecimento do futuro eram considerados marcas da divindade. Esse homônimo respondeu que seria capaz de ver os deuses se expurgasse todo o país dos leprosos e outras pessoas poluídas e os enviasse para trabalhar nas pedreiras a leste do Nilo, segregados do resto dos egípcios. Eles incluíram, acrescenta ele, alguns sacerdotes eruditos que sofriam de lepra. Então esse sábio vidente, Amenófis, foi tomado pelo medo de atrair a ira dos deuses sobre si mesmo e sobre o rei, se a violência cometida contra esses homens fosse detectada. E ele acrescentou uma previsão de que o povo poluído encontraria certos aliados que se tornariam senhores do Egito durante 13 anos. Olha onde a imaginação pode conduzir os argumentos para que hajam dissociações, para que não haja uma percepção da verdade. O conselheiro, conhecido como filho de Abu, iniciou sua carreira sob a regência de Amenhotep, ou Amenófis III. Ele começou como escriba real inferior, foi promovido a escriba real superior e finalmente alcançou o cargo de ministro de todas as obras públicas. Ele também foi nomeado regente de Citamun. A irmã que Amenófis III se casou para herdar o trono, mas não conseguiu se tornar sua grande esposa real, rainha. O filho de Abu viveu pelo menos 80 anos e a última data que temos para ele é o 34º ano de Amenhotep III. Mais tarde, ele se tornou para os egípcios uma espécie de santo, cujo culto foi relatado ainda na época romana. Eventualmente, depois que os homens nas pedreiras passaram muitos anos miseráveis, o rei ouviu seus apelos por um tratamento menos severo e deu-lhes a cidade abandonada dos Ixos, Avares. Lá, tendo finalmente um lugar próprio, nomearam como seu líder um dos sacerdotes de Heliópolis, chamado Osar-Seth, e comprometeram-se a obedecer todas as suas ordens. Pela sua primeira lei, Osar-Seth ordenou que seus seguidores não adorassem os deuses do Egito, nem se abstivessem de carne de qualquer um dos animais tidos em especial reverência no país. Ele também ordenou que eles formassem uma sociedade exclusiva, misturando-se apenas com sua própria espécie. O historiador egípcio Ahmed Osman destaca o seguinte relato de Maneto, conforme interpretado por Joséfo. Depois de estabelecer essas a uma infinidade de outras leis absolutamente opostas aos costumes egípcios,
ele, Osar-Sep, ordenou que todos reparassem as muralhas da cidade e se preparassem para a guerra com o rei Amenófis, Amenhotep III. Então, em conjunto com outros sacerdotes e pessoas poluídas como ele enviou um emissário aos pastores que haviam sido expulsos por Tutmose. Sim, os Ixos asiáticos que foram expulsos por Ahmose na cidade de Jerusalém, expondo a sua posição e seus companheiros indignados e convidando-os a participar de uma expedição unida contra o Egito. Ele se comprometeu a escoltá-los primeiro até sua casa ancestral em Awares, que é Avares, para fornecer suprimentos abundantes para as suas multidões, para lutar por eles quando chegasse o momento, e sem dificuldade, para reduzir o país à submissão. Os pastores, encantados com a ideia, partiram todos avidamente num corpo de 200.000 homens. Entenderam, meus amigos, como a história do Êxodo carece de informações substanciais como estas, para que você possa entender toda esta mitologia do Êxodo, que tem sim um pano histórico, mas não de um povo hebreu, mas de um ressentimento entre as populações cananeias e os senhores das terras do Egito. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.